Hoje é dia de nós renovarmos a nossa aliança com o Senhor, Santa Ceia. E eu acredito que Deus vai trazer sobre a sua vida uma unção nova hoje, diga amém. Hoje é o dia que Deus vai restaurar você, diga amém. Pela fé. Pela fé você vai sair daqui uma nova pessoa. Você não vai sair da mesma forma que entrou, porque você tem fé que Deus vai mudar, que Deus vai fazer alguma coisa diferente. Salmo 121, a partir do versos 1, diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, nem dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita ou não dorme, e nem dorme, ó guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra e a sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo o mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora para sempre. Amém. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite, pedindo a Deus que o Senhor nos dê da sua sabedoria, que o Senhor possa dar aos nossos corações hoje aquele preenchimento que ainda existe dentro de nós, que possamos, meu Deus, ser completo na adoração, completos, meu Deus, em te servir, completos em obedecer e completos, meu Deus, em depender de ti. Que o Senhor nos acrescente nessa noite essa porção, para que nós venhamos, meu Deus, sair deste lugar uma nova criatura, um homem e uma mulher cheio, meu Deus, de fé e de esperança, acreditando que o Senhor fez algo novo e poderoso nas nossas vidas, porque, meu Deus, nós cremos que pela fé o Senhor fará grandes coisas no nosso meio. Assim nós pedimos a Deus que o Senhor direcione as nossas vidas, e que o Senhor possa ter o controle total e absoluto desse culto, e tudo que vem acontecer aqui seja para a honra e para a glória do Senhor. Glória a Deus. Amém. Então, Salmo 121, o salmista ele está declarando que tudo que ele necessita está no Senhor, tudo que ele precisa. Aonde é que está o socorro dele? Quem guarda ele? Quem protege ele? Quem blinda a vida dele? Quem guarda ele na entrada, na saída é o Senhor. Quem traz toda a provisão para a vida dele é o Senhor. E ele está fazendo aqui uma declaração. E viver pela fé é andar na dependência de Deus, diga amém. Então, vivendo pela fé é um sinônimo de depender de Deus, porque quem anda na dependência de Deus anda pela fé, e quem anda pela fé depende de Deus, porque quem anda pela fé, você não anda pelo que você vê, você anda pelo que você acredita. E em quem você acredita? Aonde está a sua dependência? No Senhor? Se a sua dependência está nele, eu preciso lhe dizer que você é um bem-aventurado. Diga amém. E o que é depender? O que é exatamente depender? Pedro, se eu pedisse para você entrar na igreja e não lhe der a chave, você consegue entrar? Não, porque você depende da chave. Quem vai lhe entregar a chave? O pastor. Inclusive tu está com a minha chave.
Ele pede e não devolve. Cobrança santa. Então depender, gente, é quando você não tem como fazer, alguém tem que fazer por você. Então quando nós dependemos de Deus, eu não consigo me mover sem que Deus me mova. Eu não consigo atingir um propósito, um alvo, sem que Deus tenha um controle da minha vida. Porque eu dependo, há uma dependência. Depender também significa subordinação, segundo o dicionário. Sujeição. O que é isso? É me submeter a alguém. Então, quando eu dependo de alguém, eu me submeto àquela pessoa. Porque se eu dependo, eu não tenho como eu mesmo dirigir a minha vida, porque eu dependo de alguém. Tem alguém que vai fazer por mim. Ele que vai dar o direcionamento, porque eu dependo do direcionamento dele. Dele quem? Deus. Se eu dependo de Deus, eu dependo do seu direcionamento. Se eu não dependo de Deus, eu faço o que eu quero, o que eu entendo, o que eu penso que é melhor. Eu não tiro minhas conclusões baseadas na palavra. Por quê? Porque eu não dependo. Mas quando eu passo a depender, quando eu decido, eu dependo. Por quê? Porque o Senhor é o meu socorro. Então quando eu creio que o Senhor é o meu socorro, eu passo a depender. E quando eu dependo, eu não faço mais o que eu quero. Eu dependo do direcionamento dele. É isso que muitos crentes ainda não entenderam. Entregaram sua vida para Jesus, mas eles estão num posicionamento de que, não, eu faço o que eu penso que assim é melhor, eu penso que assado é melhor. E enquanto não aprende, vai ficar nessa situação. Porque quando a pessoa entrega a sua vida para Jesus e ela entende que a partir da entrega ela não vai ser mais o condutor, mas o Espírito Santo, então tudo que ela vai fazer, ela depende da resposta de Deus. Entendeu? Então quando eu decido me submeter a Deus, eu tenho que perguntar a Deus: Senhor, eu posso fazer isso? Eu posso me posicionar assim? Porque, Senhor, eu penso assim, mas o que é que o Senhor me diz? Esse é o correto para quem depende de Deus, para quem decidiu depender de Deus. Mas quem ainda não decidiu depender de Deus, aí você vai ter dificuldade, porque se você não depende dele, por que tu vai perguntar a ele? Se tu não depende dele, por que tu vai orar a ele? Faz sentido? Não faz sentido. Mas quando você diz assim: Senhor, eu entreguei minha vida e eu dependo de ti agora, eu vou andar na tua dependência. Então tudo que eu for fazer, eu preciso examinar a palavra, eu preciso catar aqui na palavra, o que é que a palavra me diz a respeito do que eu estou pensando, do que eu quero fazer. Se a palavra não me apoia, se a palavra não concorda com aquilo que eu quero fazer, eu tenho uma escolha: ou eu faço acreditando que Deus vai me abençoar, eu vou fazer pela fé, porque eu sei que o Senhor vai me abençoar, porque a palavra dele diz que se eu fizer assim, eu vou alcançar o meu milagre, eu vou ser abençoado. Isso é depender de Deus. Mas tem muita gente que acha que, não, eu aceitei Jesus, mas tem isso não, pastor. Na minha vida mando eu que decido o que eu quero fazer. Beleza, sem problema, a vida é sua. Só queria lhe ajudar. A minha intenção aqui é de lhe ajudar. Nunca vai ser a minha intenção de querer mostrar para você um caminho que não leva ao céu. A minha intenção sempre é dizer: esse é melhor, porque eu fui chamado para isso. Essa é a minha função, é lhe dizer: esse caminho aqui é o melhor.
esse não é tão bom, mas você pode decidir qual dos dois você quer ir. Mas quando eu entendo que eu dependo de Deus, a Bíblia diz assim, ó, creia nos meus profetas. Creia em Deus e você vai estar seguro. E creia nos meus profetas e você vai prosperar. Quando ele fala você vai prosperar, ele está dizendo você vai se dar bem. Você vai ser abençoado em tudo que você faz na direção do profeta, na direção do pastor. Porque seria eu irresponsável mostrar para você um caminho que não é bom, mas muito irresponsável. E a dívida que eu ia criar no céu, talvez sem precedente, porque Deus me colocou uma responsabilidade de orientar, de ensinar. Mas eu costumo dizer aqui nesse altar, ninguém é obrigado. Você faz pelo amor, você tem que fazer pela fé, porque você acredita em Deus, porque você reconhece que Deus é tudo na sua vida, porque você acredita que Deus é o teu Salvador, e aí você vai se mover por uma fé, e a fé também é obediência. Porque quando a gente vai olhar o que é dependência, o que é depender, o significado, o próprio dicionário nos diz que é uma subordinação ou sujeição. Isso é depender de Deus. Que você dependa do Senhor. Que você aprenda a ser um homem ou uma mulher que dependa de Deus em tudo que você vai fazer. Porque assim você vai encontrar o caminho do sucesso. Tudo que você for fazer, você colocar nas mãos de Deus e acreditar que você tem fé suficiente para fazer, para se mover, e Deus vai te abençoar. Faça tudo na dependência de Deus. Não faça na dependência do homem. Não dependa do homem, não dependa de sistema, dependa dele. Porque ele é poderoso para te abençoar. Amém? Então isso é viver na dependência do eterno. Diga amém. Quando nós dependemos de Deus, Deus não deixa nós desamparados. Quando você decide andar na dependência de Deus, a primeira aliança que Deus faz contigo é que Ele não vai te abandonar. Ainda que teu pai te abandone, ainda que a tua mãe se esqueça, não é isso que a gente aprendeu? Eu jamais abandonarei e eu jamais me esquecerei. Então tem uma promessa para mim que dependo dele. Se eu dependo de Deus, Deus não vai me deixar na mão. Amém? Deus jamais vai esquecer de você. Por quê? Porque você passou a depender dele. E quando você depende, Deus tem uma aliança com você. Porque se você depende dele, ele para você é a única esperança. Não tem outra. Deus é a única esperança. É quando Davi diz, eu elevo os meus olhos para o monte. Lá no monte não tem o meu socorro. Por quê? O meu socorro está no Senhor. A minha esperança está nele. É nele que eu preciso confiar. Diga amém. Deixa eu correr, senão não dá muito tempo. Nosso tempo é pouco. A gente vê isso no Velho Testamento. Lá no livro de Êxodo, capítulo 13. Nós vamos perceber que quando o povo decidiu depender de Deus, mesmo na murmuração, mas estavam dependendo de Deus. E Deus decidiu guardar esse povo, por quê? Porque no deserto, Deus era a única esperança daquele povo. Aqueles milhões de pessoas que saíram no deserto, eles não tinham outra esperança. O Egito já era, eles tinham até saudade, mas Deus se preocupava com eles. Deus não abandonou ele. E por todo aquele percurso de 40 anos, Deus esteve presente. Deus não se ausentou nenhum dia da vida deles. Nenhum dia sequer Deus se ausentou. Deus estava com eles durante o dia. Deus estava com eles durante a noite. Deus providenciava o maná, que era o alimento do povo. Por quê? Porque o povo estava na dependência dele. Então estar na dependência dele é estar seguro. Quando
você entender isso, você vai entender que, como o salmista entendeu, não há nada nessa terra que seja mais importante do que o Criador. E tudo por Ele, e tudo para Ele. Porque você entendeu que se Ele é a tua única esperança, então, por que não se mover na dependência dEle? O problema é que, às vezes, a gente não quer. Nós mesmo que não queremos viver na dependência de Deus. E nós, muitas vezes, esquecemos que a gente se move por fé. E aí a gente acaba tirando os olhos do Senhor, que é a nossa única esperança, e começamos a nos apegar coisas. E aí às vezes a gente tem dificuldade de desapegar dessas coisas. Tem muita coisa hoje na vida de muitos cristãos, que hoje eles estão num posicionamento que eles não sabem o que fazer, porque eles não conseguem se libertar daquilo. Há uma prisão dentro deles, porque eles se apegaram tanto, confiaram tanto nessas coisas, depositaram tanta confiança em coisas, que hoje tem dificuldade. Deus está chamando para a pessoa se libertar, e a pessoa tem dificuldade. Mesmo o povo passando esse tempo todinho no deserto, chegou um dia que Josué foi atravessar o rio, e Josué olhou para eles e disse assim: olha, só vai comigo quem esvaziar as mochilas dos ídolos que está aí dentro da mochila. Eu vi, não esconda não, tem ídolos aí dentro. Só vai comigo, bora, esvazia as mochilas. Quer passar para o outro lado, esvazia as mochilas. Poxa, 40 anos, mas ainda tinha gente que guardava um ídolo dentro da sacola. E Deus precisou posicionar Josué. E essa realidade, ela não é diferente do passado. As pessoas vêm para o Senhor, querem se vir a Deus, mas elas têm dificuldade de desapegar de coisas que se apegaram quando estava lá no mundo, e querem viver dentro da igreja, e quando o pastor repreende, é perigoso. Então nós precisamos entender o que é cristianismo, o que é mundo, o que é viver na dependência de Deus. Nós precisamos entender essas coisas, irmão. Deus lhe chamou com um propósito, para viver na dependência dEle, porque Ele vai prover. Quem já teve essa experiência? Levanta assim a mão. Levanta, faça assim, pelo menos 50% para me alegrar. Você que viu Deus agir na sua vida, e você a levantar assim a mão e digo: foi Deus. Não foi um homem, foi Deus que agiu na minha vida. Estava até custando, mas Deus veio e fez o que Ele prometeu. Porque mesmo Deus fazendo, tem pessoas que têm ainda dificuldade de ver. As pessoas têm dificuldade de ver. Não foi eu, não foi você. Viver na dependência de Deus, irmão, é ir dormir e saber que vai acordar. Eu vou dormir e amanhã Deus vai me dar um dia abençoado. É você ter certeza que Deus vai te acordar, e você vai ter um novo dia, vai ter um amanhecer tremendo e poderoso. Porque o ar que você respira é Deus que te dá. A boquinha que você come é Deus que lhe dá. Ouvidos, olhos, cabelos, eu já tenho um pouco, porque eu já usei muito. Aí tem aqui uns restinhos ainda. Mas tudo que você tem, não se engane, Deus lhe deu. Deus lhe deu. Até a fé que você tem hoje no coração, foi Deus que colocou aí. Então é isso que nós precisamos compreender, irmão, como cristão.
como homens e mulheres de Deus, nós precisamos entender que Deus é tudo e que se eu decidir depender dele, ele vai me sustentar. Diga amém. Se você tiver dúvida, faça prova, porque ele diz: fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Então nós precisamos ter essa essência do cristianismo e aprender a se mover por fé, viver pela fé, andar na fé, acreditar que Deus todo dia está fazendo um milagre novo. Eu preciso entender que eu, você, nunca vamos estar desamparados. Salmo 37, 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Pegou aí? Tenha medo não. Não tenha medo, pelo contrário. Seja um homem ou uma mulher apaixonada por Deus, capaz de renunciar àquilo que é contra Deus. Quando Deus disser, largue isso, você tem a coragem: eu vou largar pelo meu Deus. Eu vou viver isso pelo meu Deus. Porque você acredita que maior é Ele. Davi, ele está dizendo: eu já fui moço, jovem, na minha juventude, envelheci, hoje eu estou aqui já quase caducando, mas eu nunca vi um homem e uma mulher que decidiu acreditar em Deus padecer, ser desamparado. Ele disse: eu nunca vi. É difícil? Não é difícil para Deus fazer qualquer coisa na tua vida, mas para nós às vezes parece ser muito difícil. Depender de Deus é estar protegido. Deus protegia o povo no deserto. Deus protegia eles através de uma coluna de fogo e uma nuvem de fumaça. Eles eram guardados, ninguém tocava. O povo que murmurou morreu no deserto, mas os que acreditaram permaneceram e ninguém os tocaram. Mas os que murmuraram, as serpentes veio e picaram. Quem já leu essa passagem? O povo que murmurou, Deus enviou serpentes venenosas e saiu picando, e os murmuradores eram só morrendo, porque a serpente picou. E aí Moisés: e agora, Senhor, o que é que eu faço? Levanta uma serpente de bronze, e quem for picado olha para a serpente, vai ser curado. E aí Deus fez um milagre, salvou o resto, a parte que deveria ficar. Mas aqueles que confiaram em Deus, aqueles que decidiram caminhar com Deus, esses Deus guardou. É essa promessa que Deus quer cumprir na minha e na sua vida. Deus quer guardar, proteger sua vida. Primeiro, Ele não vai desamparar. Segundo, Ele vai blindar a sua vida, Ele vai guardar. Você vai estar com a sua vida guardada, protegida. Diga amém. Porque Deus vai guardar. Isso é viver pela fé, é viver em fé. Você acredita? Isso é viver pela fé. Deus guarda. Quando aqueles 3 jovens lá de Daniel, aqueles 3 jovens, eles decidiram não se curvar diante de uma estátua, e quando foi feito um decreto para que eles fossem mortos, o que Deus fez com eles? Deus desamparou eles? Deus protegeu. O que foi que aconteceu? A maioria de vocês sabem, ou quase todos aqui sabem. Aqueles jovens foram lançados por um decreto, foram lançados dentro de uma cova, aliás, dentro de uma fornalha de fogo. Mas aí o rei
olhou e viu 4 homens dentro da fornalha. Os homens que levaram os 3 jovens, eles morreram só com a temperatura da fornalha. E aí os 3 jovens começaram a andar dentro do fogo. E aí o rei olhou e disse: vem cá, tem alguma coisa errada não dentro dessa fornalha? Não, está tudo certo. Quantos vocês jogaram? 3. E por que tem 4? E tem um dos 4 que parece o filho dos deuses. E eles estão andando dentro do fogo. E eles ficaram passeando. Por quê? Porque eles aprenderam a depender de Deus. Eles disseram para quem estava jogando eles, disse para o rei. Ele disse: olha, Deus salvando ou não, não interessa, eu dependo dele. Se ele quiser que eu morra, eu morro. Qual é o problema? Mas não abro mão do que eu acredito. Eu não abro mão daquilo que eu creio, que eu tenho fé. Irmão, não abra mão daquilo que você acredita, que você tem fé. Não abra. Porque se você fizer isso, pode ter certeza, Deus vai sempre se levantar em teu favor. Ele não vai impedir de você entrar no fogo, mas vai impedir do fogo lhe queimar. Deus poderia ter interrompido a entrada deles na fornalha. Poderia, mas Deus deixou eles ir. Vai que eu quero fazer melhor. Eu quero andar dentro do fogo contigo. Eu quero andar dentro desse fogo. Eu quero passear para lá e para cá, para que todos vejam quem eu sou. Muitas vezes Deus até permite coisas acontecer só para Ele dizer: você ainda não acredita em mim? Você ainda não crê em mim? Você ainda não aprendeu a andar pela fé? Pois eu vou te mostrar o que é andar pela fé. E aí Deus vai e nos mostra como é viver na dependência de Deus. É ter Deus como uma proteção. É ter Deus que vai te guardar onde tu for, aonde tu pisar a planta do teu pé, o Senhor será contigo. O inimigo não vai tocar em você, porque você vai estar guardado pelo seu poder. Diga amém. Quando nós andamos na dependência de Deus, nós andamos por fé. E o que é fé? É o firme fundamento. Hebreus 11 é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que eu não vejo, porque eu não ando pelo que eu vejo, mas eu me movo pela palavra. A palavra é luz para os meus e lâmpada para os meus, porque a lâmpada, a palavra é ela que vai clarear, ela que vai abrir o caminho. É a palavra. Porque eu tenho que olhar para a palavra do Senhor e eu tenho que acreditar que a palavra dele é verdade. Não é uma mentira, mas é uma verdade. Eu tenho que ter esse entendimento de que andar pela fé, ou viver pela fé, é depender de Deus. Não dependa de nada além de Deus. Porque Deus é a tua maior porção. É a porção necessária, importante para a tua vida. Tu não precisa mais do que isso. Quando as pessoas, um exemplo, tem pessoas que elas são dependentes química. Como é que se comporta um dependente químico? Ele precisa estar alimentando a sua dependência química para ela viver. E o cristão, quando depende de Deus, faz o quê? Se submete, anda por fé, acredita nos milagres, sabe que Deus ainda faz milagre, irmão. Deus ainda faz, Deus não mudou. Nós mudamos, mas Deus não mudou. Ele ainda é o mesmo, de ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda.
o mesmo Deus que guardou Davi, o mesmo Deus que guardou o povo no deserto, o mesmo Deus que guardou os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 jovens que foram guardados, Ele guarda também a tua vida hoje. Ele protege a tua vida hoje. E essa é a proposta de Deus para você. Quer depender de Deus? Ele está te oferecendo isso. Ele vai guardar a tua vida. Ele vai blindar a tua vida. Ele vai cuidar de você. Ele pode até permitir alguma coisa para te provar, mas além disso, Ele não vai. Pode ter certeza. E se você hoje está sendo provado, é porque Deus quer ver a tua fé. Como está a sua fé? Como está a tua dependência em Deus? Você está 100% dependendo de Deus? Ou tem coisa que você ainda não consegue depender de Deus? Ou tem coisas que você ainda está bloqueado e não consegue viver? Hoje eu quero orar por você. E quero convidar você a entrar nessa dependência total. Fica de pé. Eu quero orar com você. Eu quero apresentar a tua vida ao Senhor. Como sacerdote. Como o Senhor diz na sua palavra. Creia em Deus e você vai estar seguro. Mas creia nos profetas e você vai prosperar. Por que Deus está dizendo isso? Porque quem Deus levanta para pastorear, para ser o sacerdote, tem respaldo do céu. Não é respaldo do homem, é do céu.